Essa aula a gente vai falar da ferramenta Input, que é a ferramenta que você utiliza para conseguir fazer a importação de dados para dentro da sua ferramenta Alteryx e conseguir trabalhar lá dentro o que você precisa. Essa é só a cara inicial aqui da ferramenta e você vai reparar que aqui em cima você tem várias abas, em que cada aba dessas você tem um grupo de ferramentas baseado nessa categoria que é o próprio nome da aba. A primeira aba que você vai ver aqui é o In-Out. Dentro do In-Out você tem todas as ferramentas que são relacionadas à entrada e saída de dados. A ferramenta que a gente vai trabalhar hoje é a Input Data. É justamente a ferramenta que a gente utiliza para importar arquivos para dentro do Alteryx. A partir do momento que você pegou e arrastou aqui para dentro do seu Canva, que é essa área branca, é a sua área de trabalho do Alteryx, você vai reparar que aqui à sua esquerda mudou a janela enquanto eu estou com a ferramenta selecionada. Se eu clicar fora da ferramenta, você vai ver que vai ter outra configuração aqui. Quando você clica em uma ferramenta, aqui na esquerda aparece a configuração daquela ferramenta especificamente. Agora, com essa ferramenta já selecionada, eu vou configurar ela para receber a base de dados que a gente falou na primeira aula, na aula de introdução. Aqui na parte de Connect a File or Database, você consegue informar aonde está o arquivo que você quer selecionar ou qual é a base de dados que você quer que o Alteryx acesse. Então, a gente consegue ver aqui nessa opção dessa setinha que vai abrir uma nova janela, em que aqui vai ter os arquivos que você recentemente utilizou. E para você escolher arquivos novos, você consegue vir aqui em Files e Select File, ou para você acessar bancos de dados, você consegue vir aqui em Data Sources. E aí em Data Sources você escolhe qual é, faz a configuração que envolve aí para acessar os seus dados. Vindo aqui em Files, eu vou selecionar qual o arquivo. O meu arquivo está no desktop e vou selecionar aqui a base Pokémon. Dentro dessa base Pokémon, você consegue ver agora que ele vai ter abertas configurações relacionadas a essa base, e aí você consegue fazer algumas definições já antes mesmo de trabalhar os dados aqui dentro. Você consegue ver aqui qual é o tipo de arquivo que ele já está reconhecendo, que no caso é um CSV, mas aqui dentro você poderia ter uma grande gama de opções além do CSV para você escolher. Vamos deixar o CSV. Você vai ver que tem mais outras opções aqui, em que é interessante você ver, por exemplo, essa opção 4, em que você consegue dizer para o Alteryx, além da sua base de dados, você ainda colocar mais uma coluna, onde nessa coluna você vai ter o nome do arquivo ou o endereço completo desse arquivo. Em alguns momentos isso pode ser útil para você, principalmente se você trabalhar com muitos arquivos ao mesmo tempo. Além disso, em arquivos como esse CSV, que você tem delimitadores, você pode dizer aqui nessa opção 5 qual é o delimitador do arquivo. Caso você saiba exatamente qual é, você coloca aqui, seja ponto, seja vírgula, seja pipe, seja qualquer outro símbolo, você consegue dizer aqui qual é o delimitador. Na opção 6, você consegue falar para o seu fluxo se a primeira linha da sua base de dados contém dados ou não, para que você consiga, através dessa informação, dizer para o Alteryx se ele já pode pegar a primeira linha como cabeçalho ou se ele precisa desconsiderar isso e tratar como dados naquela linha. Aqui você vê que a opção diz First House contains field names, ou seja, a primeira linha tem os meus cabeçalhos e está marcado. Então ele já vai entender que a primeira linha do meu arquivo se trata de cabeçalhos. Então não vou precisar me preocupar em, dentro do Alteryx, depois disso, ter que criar ainda esses cabeçalhos, porque ele já vai identificar. Além disso, você tem algumas outras opções, pouco menos usuais, mas que também são legais de você saber, como qual é o tamanho desse campo, dos campos que estão nesse arquivo, ou seja, aqui eu estou falando para ele que tem 254 caracteres em cada campo. Eu posso alterar isso se eu sei que é um campo muito grande, tem algum campo muito grande, então eu posso chegar aqui e colocar 1000 caracteres, por exemplo.
e aí vai aumentar esse limite. Se não aumentar o limite, corre o risco de quando chegar nesses 254 caracteres, ele truncar e não pegar mais nenhum outro caractere que tenha além dos 254. Outra coisa que você tem aqui é importar a partir de uma linha que você queira. Às vezes o seu arquivo pode não começar na primeira linha, efetivamente. Às vezes o seu arquivo começa só na quinta linha, porque existe algum cabeçalho no arquivo. Algum cabeçalho que não seria dos dados, mas um cabeçalho de arquivo, como nome da empresa, data em que aquilo ali foi puxado de um sistema, e são dados que não te interessam, você só quer os dados que vêm após isso. Então você consegue falar aqui para o Alteryx logo na parte de importação, que é para ele começar na quinta linha, por exemplo, que é onde começa o cabeçalho dos seus dados. Tá? Aqui que você decide isso. E essas outras opções aqui que são mais para quando você tem algum problema de identificação de padrões e tal, mas não são muito usuais de você utilizar. E aí, com isso, você vai estar conseguindo fazer o seu input de arquivo. Quando você clicar aqui fora da sua ferramenta, se clicar aqui no Canva, você já vai ter configurado essa ferramenta. Você vai poder vir aqui na opção Run, e quando você der esse Run, vai chegar uma mensagem para você falando que foi tudo bem, ou se tiver tido algum problema, ele vai avisar aqui também que teve esse problema. Você dá OK. E ao você clicar nessa seta verde que fica aqui na direita, aqui embaixo vai aparecer para você como estão os dados que você importou. Você vai ver que ele vai dizer aqui a quantidade que ele está mostrando para você, a quantidade de linhas que existem ali e a quantidade de colunas que existem ali. Você consegue dar uma olhada aqui se os dados estão como você quer.